Money loves me, money needs me, money wants me, and it's always here for me. I am a magnet attracting wealth with ease. Money loves me, money needs me, money wants me, flowing endlessly. Hello, ricas! Sejam bem-vindas a mais um episódio do podcast, inclusive o último. Mas foi incrível, foi rico, foi lindo, foi maravilhoso, foi especial. E hoje a gente vai fechar com chave de ouro. Eu sou Marina Farias, palestrante e mentora de finanças, e eu estou aqui com ela, por favor. Suiane Carneiro, especialista em crédito. Tô rica pra sempre. E vendas, e o que mais você chamar, ela também faz. Exatamente, tudo desenrola aqui. E hoje, para esse último episódio, a gente trouxe uma pessoa muito especial para as duas. Verdade. Sente aí para você ouvir o currículo. Pega uma pipoca, que é grande. Ela, que é mulher negra, mãe e alorixá, advogada especialista em crimes raciais e violência de gênero, membro fundadora da APTESE, Associação dos Povos Tradicionais de Terreiro. Desde 2006, militante na política institucional, ocupou o cargo de vice-presidente da Comissão de Igualdade Racial, secretária adjunta e hoje conselheira federal. Peraí, eu gosto dessa parte, repete. Conselheira federal. Acabou não, mulher. Aí. Não, acabou não. Então tá. Procuradora da Mulher Seccional de Sergipe e presidente do Comitê de Políticas Carcerárias do Conselho Nacional. Trabalha direitinho, né? Graças a Deus. Palmas pra ela. Seja bem-vinda, doutora Clara Lene. Seja muito bem-vinda, obrigada por ter aceitado o convite. Só por isso aqui vocês já entenderam que a agenda é babado, mas ela aceitou vir aqui no Ela Ricas pra desmarcou a Sempre. viagem. Inclusive. É porque Então, a gente é especial pra ela, Larissa. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. É uma honra estar aqui com vocês, assim. Vocês são mulheres que eu admiro muito, né? Estão em um lugar muito especial do meu coração e eu jamais poderia perder o último episódio dessa temporada. E hoje a gente vai falar sobre a ascensão da mulher negra, porque só a senhora sabe os desafios de ter chegado até aqui, de ocupar tantos cargos de poder, de ter tantas posições que representam tantas outras que a partir de agora podem chegar, né, nesse lugar. Então, eu queria começar perguntando qual que... Falar sobre um pouquinho dessa trajetória, se já começou, se foi fácil nascer herdeira, como que foi essa trajetória para chegar até aqui. Inclusive, eu quero lhe parabenizar pelo seu discurso ontem na OAB, né? A sua vitória do Quinto Negro. A sua fala foi incrível, representou muita gente e eu fico feliz de ser amiga de uma pessoa como você, que leva realmente a pauta a sério e consegue representar tantas pessoas ali dentro da obra. Ai, obrigada. Ontem foi um dia... De trás pra frente. Sim. Ontem foi um dia muito importante, né? Para uma série de pessoas, para a advocacia preta, para as mulheres advogadas, para a advocacia portadora de deficiência. Então, ontem foi um dia extremamente importante, foi um dia muito emocionante, assim, para todos nós, né? O nosso conselho é um conselho plural, é um conselho colorido, é um conselho que é ético. E ontem, fazer esse discurso foi um momento ímpar, né? Assim, coroou e toda a minha trajetória, né? Poder falar em nome de tantas pessoas, né? E no final do meu discurso, eu falei que nós não somos parte da advocacia, nós somos toda a advocacia. Então, essa vaga do Quinto Constitucional é uma advogada ou um advogado que irá ocupar o Tribunal de Justiça de Sergipe pela advocacia. Então, é a voz da advocacia nesse lugar. Então, por isso que é tão importante que esse pleito seja composto por toda a advocacia. E a necessidade da reserva de vagas, cotas
para pessoas negras, reserva de vagas para pessoas com deficiência e também a paridade de gênero. Então, foi um momento muito especial. Eu fiquei, de fato, muito emocionada. E não sou herdeira. Óbvio. Porque quando a gente olha para o recorte... E aí, vamos falar de minoria aqui. Sim. A senhora é mulher, preta, nordestina, candomblessista, mãe de santo, o recorte do recorte do recorte do recorte. E conseguiu alçar essas posições que hoje Isso é conselheira federal. Conselheira federal. Então, entender um pouquinho dessa trajetória, porque a gente conhece, é uma trajetória que inspira, né? Então, conta pra gente um pouquinho de como foi. Eu vou fazer só uma correção, que eu falei portador de deficiência. Então, portador de deficiência já é um termo errado, né? Eu tenho uma grande amiga, ensina, né? Eu tenho uma grande amiga, é minha doutrinadora, a doutora Sheila Cristine, que é militante na área, é mãe de Taylor, que é um menino trans, e de Heitor, que é um adolescente com síndrome de Down. Então, o termo correto é pessoa com deficiência, e não portador, porque portar você pode ou não portar, né? Tem essa opção, então vou corrigir a minha fala. E estar nesse lugar, ele é sobre resistir. É sobre resistir, né? Então, toda a minha trajetória E é muito interessante que ontem mesmo, a gente conversando, como as pessoas lançam descrédito. A gente já começa a caminhada com descrédito. Então, quando eu estava no finalzinho ali do ensino médio, eu já tinha um descrédito. Porque a maioria das adolescentes, mulheres, negras, já não conclui. É verdade. Então, isso há algum tempo, né? Que eu não sou tão velha. Já não conclui. Então, eu já comecei com descrédito. Ai, você vai conseguir concluir o ensino médio? Eu disse, vou sim. E não vou por quê? Né? E quando eu decidi ingressar na faculdade, eu já trabalhava, porque a gente entra nesse dilema entre sustento e educação, que é latente, infelizmente, isso é uma realidade. E eu disse, vou fazer os dois. Com descrédito, porque eu não conseguiria trabalhar, então o meu empregador acreditou que eu não conseguiria. E com o descrédito dos meus professores, porque eu chegava extremamente cansada, eu cochilava. Quem me conhece sabe que eu sou dorminhoca mesmo, então eu cochilava na sala de aula, então eu tinha o descrédito dos dois lados. E eu disse, eu vou conseguir. E fui. Trabalhei e estudei. Trabalhei, estudei e ninguém acreditou, e o curso de Direito tem essa peculiaridade. Porque você pode ser bacharel, mas você ainda enfrenta uma prova, que é extremamente difícil, né? Na minha prova, foi um percentual de aprovação de 13%. Meu Deus, altíssimo. 13%. Então, é muito difícil, porque não envolve apenas técnica. Do 100% que passa, só passa 13%. Não, então, altíssima concorrência, no caso. Tipo, poucas pessoas conseguem passar. Pouquíssimas. E Pô, depois de 4 anos de curso, você não conseguiu. 5 anos. 5 anos de curso, você enfrenta ainda essa prova, que é você e você mesmo. Então, não é apenas sobre técnica. É sobre nervosismo, é sobre... Os 5 anos estão ali naquelas 4 horas. Ali está todo o seu destino. Ali está a decisão de toda a sua vida, né? De todo o seu esforço, todo o seu empenho, todas as suas renúncias. Tem 2 fases é muita ainda, pressão, né? Ainda tem né? 2 frações, que é a primeira fase e a segunda. Justamente. Então, ninguém acreditou. Quando eu cheguei até a monografia, ninguém já acreditou. Então, já foi um outro... Ai, mas aí a monografia... Eu tirei 10, né, modéstia à parte. Então, quando eu fui lá fazer a prova da ordem, eu estava no 9º período ainda, e eu passei no exame da ordem. E eu já virei um ícone. E as pessoas já começaram a me olhar diferente. Mas é ousada, ela. Tipo, poxa, talvez. Aí o descrédito diminuiu um pouco. Então, o descrédito diminuiu um pouco nesse nicho que eu estava. Nesse nicho aqui. Mas aí eu tinha que entrar na advocacia.
Então eu enfrentei um outro nível de descrédito. Então meu carro era muito velho, eu entrava no fórum e tinha que toda hora comprovar que eu era advogada para passar. E eu disse, isso aqui é fichinha. Já estou acostumada com o descrédito. E a minha resposta para o descrédito das outras pessoas era o meu sucesso. Era eu vencer barreiras todos os dias. E aí a minha história na ordem começou, eu sou apaixonada pela advocacia, sou apaixonada pela OAB, por tudo aquilo que ela representa, por todos os serviços que ela presta à advocacia e à sociedade sergipana e brasileira, né? Agora no Conselho Federal, podendo atuar e defender e trabalhar pela advocacia brasileira. Isso é muito importante para mim, é um lugar muito especial. Então, quando eu comecei a servir a ordem, eu ainda estava na academia. Foi lá no 8º período. E logo depois que me tornei advogada lá, permaneci, estou até hoje, fui galgando esses espaços, mas sempre no princípio do resistir. E você já começar com o descrédito, sabe? Então, os nossos posicionamentos, as nossas falas, as nossas ações, elas são importantíssimas para a transformação, né? Os nossos resultados, os meus resultados são resultados de várias outras mulheres negras. Os meus resultados são resultados de vários outros homens negros. Então a gente sempre carrega essa responsabilidade e lutando contra si, contra a ausência de oportunidade, contra o machismo, contra o racismo, contra a indiferença, contra a tentativa de invisibilidade. Mas nós somos assim, resistentes, persistentes e vencedores, né? Claro, óbvio. Eu tenho... Por favor, faz o corte. Eu tenho uma pergunta para fazer. Como foi que você decidiu ser advogada? Como foi essa história? O que foi que aconteceu assim, na sua vida? Você, eu quero ser advogada. Você já sempre quis isso? Você... Não. É um pouco... Assim, vai ser um pouco astral, né? Mas eu já tenho uma pergunta para levantar, que é a próxima. Então, o que acontece? Eu sou uma mulher da periferia, né? Eu nasci e me criei no bairro América. E um bairro marginalizado. Sim. Pelas polícias. Enquanto advogada, tenho certeza do que antes eu achava, que um homem negro andando com o seu casaco em um dia frio, chuvoso, na periferia, ele é suspeito, mas um homem branco andando em outros bairros de Aracaju, no maior sol, ele apenas tem problema com temperatura e ele vai passar. Eu cresci sabendo que nós não poderíamos usar casaco, não poderíamos usar boné, não poderíamos andar com mão no bolso, com mão, nada. Vi o carro da polícia, levanta a mão. Então, em uma dessas abordagens policiais, e eu fiquei assim, nós só estávamos sentados. Eu na minha porta e no final da rua tinham outros adolescentes. E foi uma abordagem extremamente violenta. E eu comecei a falar coisas, eu não me recordo muito bem o texto. E eu disse, se eu fosse advogada aqui também, eu ia fechar que deu, ia botar pra descer. E eu ia fazer, ia acontecer e não sei o que. Eu disse, agora eu quero ser advogada, que eu quero ver na minha rua algum policial fazer isso. Então foi pra defender a minha rua e os meus amigos. Que você se tornou essa potência nacional, né? Que eles... Pra defender o Brasil todo. Que eles simplesmente tinham a culpa de morarem na periferia. Então, me tornei advogada para defender os meus amigos da rua que tinham a culpa de morar na periferia. Assim começou. Baixou não, achei que foi altíssimo. Achei que foi altíssimo. Eu vou contextualizar primeiro e aí depois eu faço a pergunta. Eu tive o privilégio de ter uma família que me dava credibilidade. Eu não sofri de descrédito, porque eu sempre fui assim, meio doidinha. Só que quando eu era criança, era doidinha, era atacada e pronto. Alvoroçada. Eu descobri que eu sou TDAH em 2020, na pandemia, que na pandemia todo mundo resolveu se tratar, né? Eu descobri. E aí,
comecei a fazer tratamento e tal, tomar remédio pra conseguir desacelerar, enfim. Até hoje estou trabalhando nisso. Mas quando eu cheguei pro meu pai, eu falei assim: pai, a minha cabeça pensa demais. Eu não consigo parar de pensar. Ele falou: pare com isso que eu não tenho filho doido. Você é inteligente, você presta atenção. Falei. Aí minha mãe dizia: é porque você é inteligente demais, minha filha. Sua cabeça não pode ser. É muita inteligência. E aí eu cresci acreditando que eu era muito inteligente. Porque minha mãe dizia: é muita inteligência. Essa doidice na sua cabeça é muito inteligente. Eu falava: então eu sou muito inteligente, porque eu sou muito assustada. Tem muita coisa. Então é muita coisa, é muita inteligência. Depois eu descobri, eu fiquei até um pouco triste. Você descobriu que não era essa Que não era essa potência toda. Mas você. É, assim, deu certo. Mas deu certo mais porque eu acreditei psicologicamente nisso do que porque eu tinha essa inteligência. Mas a senhora falou justamente o contrário. Que muitas vezes teve que lidar com esse descrédito. E qual que é o segredo, a ferramenta, a técnica, a dica para lidar com o descrédito da sociedade? Eu acho que agora foi uma pergunta difícil. Eu nem sei, assim, tipo... Mas, por exemplo, quando eu decidi me tornar advogada, porque os meus amigos passavam por isso. E aí, mais pra adolescência, eu fui fazer uma entrevista de emprego. E aí, isso é bem interessante. E eu não tinha essa consciência racial. Enquanto criança e entrando na adolescência, eu não tinha essa consciência racial. Quando eu já mais 18 anos, eu fui fazer uma entrevista de emprego e deu um start. Que eu fiz uma excelente entrevista. E eu cheguei assim, e tinham várias mulheres não negras, de loiros, cabelos claros, outras ruivas, enfim, mas não eram mulheres negras. Mas eu sabia que eu tinha feito uma excelente entrevista. E aquele panorama me chamou muito a atenção. E eu fiquei muito desconfortável. Aquela situação me deixou desconfortável. E eu fiquei reflexiva. Eu disse: mas vamos ver, né? E eu comecei a observar todos os outros funcionários desse estabelecimento. Nenhum se parecia comigo, nem de longe. Se pareciam com elas. Só com elas. E eu não consegui me ver naquele lugar. Eu disse: mas tá, vamos ver. E eu sei que eu fiz uma excelente entrevista e nós estávamos conversando, né, as candidatas ali. E eu, na minha modéstia, que não é pouca, achei que eu seria a melhor opção para a empresa. E eu não fui contratada. E voltando lá, tempos depois, vi que o quadro não tinha mudado. O quadro visual não tinha mudado. E isso me deu um start. Mas e por quê? Por que eu tenho capacidade, eu tenho determinação, eu tenho a disponibilidade e por que eu não sou aceita? Porque eu não sou escolhida. O que é que acontece? Então aí eu descobri o racismo estrutural. Entende? Já tinha velado, né? sentido o racismo de outras formas. Mas esse episódio foi que me deu o grande start. O porquê eu não fui a escolhida, mesmo tendo todos os requisitos. Entende? Então, o que é que me motiva? Abrir espaço. Então, a minha trajetória não é sobre convencer o racista a aceitar uma pessoa negra. É convencer o racista, é dizer ao racista que o que ele faz é crime. É mandar uma mensagem clara para as pessoas negras de que todos os espaços são nossos. Todas as vagas são nossas. E esse é um direito que nos assiste. Nós somos a maioria da população. E nós não somos a maioria, nós não somos nem metade dos grupos que ocupam espaços de poder ou espaços de relevância na sociedade. Então, o que é que me motiva?
ocupação de espaço. O que é que eu desejo para o futuro? O que é que eu desejo para a minha filha, que é uma mulher negra também? Que ela entenda e que ela chegue na sociedade e diga: eu posso sentar aqui. Porque esse espaço também pode me pertencer. Sem barreiras, sem exceções. Então, e isso vai se ampliando, né? À medida que a gente vai vivendo e vai vai convivendo com outras pessoas. E aí tem uma outra fase da minha vida que isso vai... E aí tem vários starts, né? Primeiro racial e depois eu comecei a conviver com pessoas trans. E aí você vê, e por que não? Por que homens e mulheres trans têm que ser cabeleireiro? Ou têm que serem direcionados à vida de prostituição? Por quê? Por que não médicos? Inclusive, nós temos membros aqui da Comissão de Diversidade Sexual. E por que não? Sabe? Então, o que é que me motiva? A luta contra o preconceito. Eu quero ocupação de espaço. Todos aqueles que eu, assim, desejar. Então, porque qualquer pessoa pode sonhar em ser, por exemplo, presidente do STJ, presidente do STF. E por que uma pessoa preta não? Por que uma pessoa com deficiência não? Por que um homem ou uma mulher trans não? Mas por quê? Se a gente fala exclusivamente sobre capacidade técnica. Então é isso que me motiva. Por que não? Então nós queremos tudo, né? Acabou-se o tempo de ser... pessoa preta fala só sobre igualdade racial, sobre racismo. Então eu não vou falar sobre racismo para pessoas pretas, porque não é a gente que comete racismo. São pessoas brancas que têm que se letrar e ter a consciência do que é racismo. Porque quem comete racismo são pessoas brancas. Então eu não preciso saber, não. Eu sofro com o racismo. Quem tem que se letrar são vocês. Então, por onde eu passo é essa mensagem que eu deixo para algumas pessoas sobre consciência e sobre outras pessoas. Vamos, levante. Não, você tá aqui não, nosso lugar é ali, ó. Ou onde você quiser. É mais ou menos isso. Sensacional. Eu me arrepiei aqui. Eu também. É forte, né? A gente fica aqui cantando. Você tem uma pergunta? Eu vou fazer um comentário depois. Tenho, mas na verdade é pra ela contar uma história que eu conheço, que ela já comentou comigo, que eu tava querendo que ela contasse essa história, que eu acho que é a história mais incrível que ela já me contou sobre a história dela mesmo de vida, que foi quando você largou o emprego, disse, sem saber como ia começar a fazer a estudar direito do trabalho. Deus. Essa é boa. Então, na minha trajetória, eu já sabia que eu queria ser advogada. E a vida foi me empurrando. Me empurrando, mas sempre me distanciando da academia. E aí eu fui trabalhar num hospital, em um grande hospital aqui. Eu era recepcionista. Da urgência, inclusive. E aí fui ser... E aquilo foi me agoniando, por quê? Vinham as várias responsabilidades. E eu querendo ir para a faculdade e as responsabilidades, as responsabilidades me traziam para esse lugar. E chegou um dia, eu tava lá, eu já tava bem triste assim, né? Passando o tempo, acho que eu passei 4 anos, e passando o tempo eu permanecia naquele lugar. Aí chegou um dia que chegou uma paciente, e me distratou. Aí eu quero sair agora. Eu disse, senhora, tá lotado. Eu só preencho a ficha, mas pode me dar que eu vou adiantando. Ela disse, agora. Pegou o cartão do plano de saúde dela e jogou em cima de mim. Aí eu olhei pra cara dela, olhei pro cartão no chão, olhei pra cara dela. Aí disse, quer saber? Isso em segundos, né? Eu disse, eu tô fazendo o que aqui? Eu vou ser advogada. Era só ouvindo lorota. Aí você quer saber? Eu vou embora agora. Eu vou estudar. Eu vou pra faculdade. Levantei no meio do plantão. Peguei minha bolsa. Eu disse, quer saber? Eu vou embora agora. E fui embora.
Simples assim. E o pessoal não trabalha. E aí? Você vai embora? Aí lá vai eu pro RH, né? Inclusive, muito amiga, né? Uma querida. Era, à época, gerente do RH. Mas como assim você vai pedir? A conta não tá fechando. Eu acho que você, né? vai saber do que ela estava dizendo. A conta não está fechando. Como é que você vai pedir demissão para ir para uma faculdade particular? Eu disse, não importa. Agora eu vou lhe dizer, eu vou ser advogada e eu não vou esperar mais não. Porque o dia que eu tô esperando, eu vou agora. E assim foi. E aqui estou, advogada, mas esse foi. Você quer saber de uma? Eu vou estar aqui aguentando lorota. É uma potência dessa. Não. Ainda bem que você acreditou em você, né? Cara, Foi. essas histórias E essa história. validam duas coisas que a gente sempre fala aqui. Acho que na primeira temporada, nessa temporada, em todos os podcasts, duas coisas que fazem vou falar pobre mesmo, que o pobre ascender. Primeira coisa. Acredite em você. Exatamente. Ou não suportar a humilhação também. É uma. Não, a segunda é visão de longo prazo. Sim. Se você não tiver visão de longo prazo, você não suporta o processo. Pô. Mãe Clara tinha a clareza de que eu vou ser advogada. Uma hora vai acontecer, eu vou ser advogada. E se você não pensa, eu vou comprar um carro, eu vou me formar, eu vou ter um filho, eu vou qualquer coisa que seja amanhã, gera uma motivação. Agora, se você tá aqui hoje sem perspectiva de futuro, de vida, não vai rolar. E para isso acontecer, você tem que acreditar em você, né? Você tem que ter autoestima de dizer, eu vou conseguir, vai dar certo, vou pagar o preço para isso, mas vou chegar lá, né? Então, marcantes para mim esses aprendizados. Eu acho que coragem, né? E é muito difícil você se manter nesse ritmo. Mas é coragem. Coragem. Precisa coragem. Tenha coragem, tenha força, tenha fé. E não é verdade que a gente não consegue. Não é verdade. Não é porque eu nasci que eu preciso estar. Temos nessa mesa, Jamais. em maioria, duas mulheres que são potências negras. Essa aqui é referência, né, na educação financeira no Brasil e ela é referência nacional. Então, assim, na ordem, né? Na ordem. Então, assim, quer um exemplo melhor do que isso? Então, se você tá em casa, saiba que você também pode. E eu quero elogiar minha amiga Branca. Eu já ia falar disso também. Porque quando eu conheci Nani, a gente começou a conversar sobre essas questões raciais e ela falou assim, sério que tem gente que pensa assim aí em 2025? Eu falei, pois é. Seguimos aí lutando tantos anos depois, porque ainda tem. E ela não tinha nem essa proporção, porque ela não tinha essa ficha. Mas ao conversar com a gente, a senhora também faz muito parte disso, ele foi se letrando. Sim. Então, eu tava até pensando, meu Deus, eu vou botar essa no podcast, vai falar uma besteira, vai ser cancelado todo mundo. Só que não, ela estudou, ela escolheu, ela se letrou, e hoje ela se policia no que fala. E outra, a gente tá falando aqui de negritude, mas todos nós temos que estudar, por exemplo, pessoas PCD, pessoas trans, pessoas LGBTQIAPN+. Todo mundo tem que aprender uma coisa muito que é aqui muito ainda. engraçada, que eu aprendi com Mãe Clara, foi o seguinte, eu achava que eu era parda. Eu jurava que eu era parda. E porque quando... E eu descobri com ela, e isso... Eu vi uma menina sendo cancelada por isso. Eu vou contar essa história, por favor. Se você me permitir. Eu vi uma menina na internet esses dias sendo cancelada por isso. E aí eu falei pra Marina, eu até entendo ela, porque eu jurava que eu era parda. Porque pra mim, branco era branco papel. Que o povo costuma chamar de branco papel. Branco pra mim era, eu digo assim, que era o branco original, que é o olho azul, cabelo louro e pele bem clara. Na minha cabeça, por eu ter descendência indígena, por ter toda uma mistura, hoje no Brasil ninguém é branco, né? Se for olhar. Eu acredito que não tem todo mundo muito misturado, na minha cabeça é parda. Estourando um amarelo. E como foi essa descoberta? Conte. Nossa, porque você tem certeza. Conte. Se não der, só que a gente corta, tá ouvindo, diretor? Então, Suiane, ela é uma pessoa de revoltas. Às vezes ela dá
Uma loucura. Bate um vento, assim, volta. Já estávamos conversando e eu falando sobre racismo, então ela disse, não, isso não é assim, porque eu sou uma pessoa parda. Eu disse, como é? Ela quase infarta. Eu disse, pelo amor de Deus, você não repita isso. Eu disse, não, tudo bem, vamos, calma. Vamos lá, vamos E aprender. aí eu fiquei assim, petrificada na hora. Mas depois que recuperei, né, no sentido, eu disse, como é o meu... É o quê? Eu chorei. Não, porque eu sou parda, eu sou parda. Você não for parda, que é branca. Eu sou parda. Eu disse, você não é parda, não? É mesmo, eu disse, é. Você não é parda, não. E aí, nós começamos a conversar e tal. E como eu disse há pouco, quem tem que se letrar são pessoas não negras, Exato. sabe? E tem muito valor essa sua sensibilidade, Nani, porque nessa luta contra o racismo tem espaço para todo mundo, inclusive pessoas brancas ou não negras, dependendo do termo que assim, né, desejar acolher, que tem que se posicionar como antirracista. O sentido da luta é: sou antirracista, sou anticapacitista, sou... Calma que eu esqueci o termo. E sou a favor da política de gênero. Deu uma corte nessa parte aí, viu? Que agora eu buguei. Então, sou contra LGBTQN mais fobia. Lembrei. Pronto. LGBTQN mais fobia. Então, assim, é a pessoa ter consciência social e bater no peito em qualquer espaço e dizer: sou antirracista, sou anticapacitista, sou contra a LGBTQN mais fobia, entendeu? E sou a favor da ocupação de espaço por mulheres. Sou a favor da paridade de gênero. E isso é sobre consciência social, sabe? Então, assim, você está de parabéns, tá? Que nessa mesa não tem 2 potências, tem 3 potências. E isso é muito valoroso e isso é muito difícil de se encontrar. Alguém que tenha essa consciência, né? Então é muito fácil você dizer: eu tenho 2 amigas negras. Mas você se preocupar e você ter essa sensibilidade, é você que está de parabéns, é você que é uma potência. Sensacional. Que Concordo demais. E observando, né, a gente fala aqui, vou trazer um pouquinho para finanças. Quando a gente olha para a pirâmide financeira, mulheres pretas estão ganhando sempre menos. Mas eu não tenho um dado aqui, e a partir dessa conversa eu vou procurar de qual é a estimativa de renda de uma pessoa trans. Porque eu sei que a estimativa de vida de uma pessoa trans não chega a 40 anos. Porque eles morrem sendo assassinados. Então, quanto que é a estimativa de renda de uma pessoa PNE, portador de necessidades especiais? Será que eles vão conseguir chegar, em sua maioria, no topo das carreiras de liderança das grandes instituições? Ou vou colocar eles no supermercado apenas, como se fosse ali que os coubesse? Então, essa conversa aqui está me provocando nesse sentido de não só olhar para mulheres, como eu sou especialista em mulheres, Mãe Clara tem militância em todas as áreas, e isso tem ampliado agora a minha visão de, cara, eu tô brigando para que mulheres hoje ganham 20% a menos que homens em cargos de liderança, mesmo fazendo a mesma coisa. Mas quando a gente amplia para as outras minorias, tá todo mundo ganhando menos. Não foi homem branco cis, tá ganhando menos dinheiro para crescer na pirâmide financeira. Que loucura isso, né? Lembra que a gente eu conversei um pouco com Marina, assim, falando sobre a desorganização financeira, né? E porque você tem... Primeiro, quando você vem de uma base familiar pobre, uma pessoa ascende, você tem responsabilidade com para todo com o resto. si e para com todo o resto. Isso é uma coisa que Marina conta muito. Então, e que eu entendi que tem que ter limite também, porque também se você não vai conseguir salvar o mundo. Tem que voltar e ajudar, mas
não se matar, como acontece muito, aí fica todo mundo sem nada. É difícil achar esse equilíbrio, mas é necessário. E veja como o racismo e as outras formas de expressão de preconceito, ele perpassa também pela questão da educação financeira, que nós não temos, né? A maioria de nós viemos da escola pública e nós não sabemos o que é educação financeira. E aí você quer ascender, mas é difícil. Porque você não tem a educação financeira. Por mais que você ainda ganhe dinheiro de alguma forma, mas você não consegue avançar e acessar certos lugares que exigem uma estabilidade financeira ou investimento financeiro. Por quê? Porque você não sabe administrar o que se ganha. Então, para além das portas fechadas, tem a ausência da educação financeira. E isso também é racismo. É Isso uma consequência do racismo. passa pelo racismo institucional, que é onde deixa a periferia, ou pessoas pretas e pobres, em sua maioria são pessoas pretas, nesse lugar aqui, para a manutenção dessas pessoas aqui. Então é uma política, como eu digo, de pão e circo. Então é para ficar aqui nesse lugar. Por isso, dessa educação precária, a ausência da educação financeira, a ausência da educação política. Então, hoje em dia não se formam seres políticos. É segundo grau. Só. E pronto. E cadê a consciência política? Cadê os grandes oradores? Cadê a consciência financeira? Cadê os grandes investidores? Da escola pública é difícil sair. Quando sai um, passa no jornal. Inclusive, para entende? trabalhar, né, de carteira assinada, receber todos os seus direitos, são com 18 anos. Para voltar é com 16. Eu tava lembrando de um vídeo, não sei se vocês viram, acredito que sim, que viralizou recentemente, de uma funcionária da Drogazil. Sim, eu vi aqui. Vocês viram? Doloroso aquilo ali, viu? Doloroso. Uma mulher preta que foi trabalhar na Drogazil, provavelmente ganhando um salário mínimo. E eu não tô falando aqui da Drogazil, eu tô falando da situação e do vídeo que viralizou, mas... E aí, alguém que era a chefe dela, do lado, uma mulher branca, falou: olha, vai trabalhar aqui, né? Mas vai limpar chão, né? Tá sabendo que vai limpar chão, né? Tá sabendo que vai limpar móveis, alguma coisa assim. Como se... E aí fica muito difícil pra essa pessoa, dentro dessa situação, porque nitidamente ela tava desconfortável no vídeo, pensar em fazer carreira dentro da instituição, pô. Você tá ali, acabou de chegar no emprego, no seu primeiro dia... como a senhora estava falando, te colocam no lugar, você pode estar trabalhando aqui, mas seu lugar é limpar chão. Como é que você pensa em fazer carreira, né? Porque é como se podasse o psicológico primeiro, né? E como não, né? Poda o psicológico Marina primeiro. teve que ouvir que precisava alisar o cabelo para virar gerente. Né? E para você chegar onde você está hoje, precisaram jogar. Agradeço aquela moça que jogou a carteira em você. Obrigada, querida. Vamos descobrir quem é. Mas assim... Olha, tenha coragem. Você agora, bota sua cara. Não, meu filho. Não, querida, fique só com os Não, tô brincando, agradecimentos. bota o seu que não vai dar certo. Meu amor, veja, você jogou a carteirinha do seu plano nela e hoje ela é conselheira federal, tá? Só para constar. Obrigada. E assim, todo mundo, né, já passou por determinadas situações, mas o povo negro em si é o tempo inteiro. Então Sim. fica difícil realmente ascender financeiramente, né? Fica difícil a pessoa sair daquele lugar onde são os empregos mais primitivos, né? Que as pessoas não querem fazer normalmente, de baixa remuneração. Fica difícil conciliar trabalhar num lugar para receber um salário mínimo e pagar uma faculdade, porque até para você passar numa pública você tem que ter feito um curso muito bom, então tem que ter dinheiro para investir nos seus estudos E quem passa em tempo. escola, quem passa na UFES é master, são escolas particulares. Exatamente. Quem está na faculdade pública são alunos de escolas particulares. Sim. E quem está nas universidades particulares são alunos de escola pública. Porque tem tempo para se preparar. Isso aí inclusive. é engraçado, porque eu fiz administração. E aí, eu fiz administração porque eu queria abrir uma empresa. Quando eu entrei, eu descobri que você não abre empresa. Você vai abrir empresa de quê? Vai abrir empresa de quê? Exatamente. Só que a galera que tava na minha turma era filho do dono da construtora, filho do dono da E empresa, não sei o quê. administrar a herança. E administrar a herança. E eu fiquei assim,
Caraca, eu tô fazendo. Eu fiquei numa revolta tão grande que eu larguei a administração no último período. Porque eu fiquei olhando assim. Administrar o quê? Não, exatamente, eu não tinha nada pra administrar pra vender. Eu tinha que começar a vender alguma coisa. Ainda bem que deu certo pra mim, mas foi doideira. Pra mim também. E sem um diploma, porque eu fiz administração, larguei no último período. Direito, Aprendeu, eu larguei no quinto. Então, assim, e assim. Quase uma administradora, quase uma advogada e um especialista em crédito e vendas. E ganham mais do que a maioria. Então, Isso é verdade. né? Então, assim, mas não desmerecendo, né? Não, mas Pra quem. Mas veja. É sobre o caminho, né? É sobre se achar, né? Quando eu descobri que a galera que tava lá, todo mundo já tinha sua empresa para administrar, eu fiquei olhando assim. É E triste. outra coisa também, por exemplo, que isso foi a minha maior revolta. Quem é que administra o hospital? Um médico. infelizmente não é um administrador. Não existe a obrigatoriedade de ter um administrador em empresa. Não existe. Não existe o órgão que fiscaliza lá, que eu até esqueci o nome. como é? CRA. Isso, o CRA. Conselho de Administração. Que você paga aquela, né, a anuidade, sei lá, que para fiscalizar, mas um contador precisa ter em todas as empresas. Sim. Para poder você ser advogado, você precisa ter a OAB. Você precisa estar pagando e contribuindo todo ano certinho. Até para você ser corretor de imóveis, você precisa ter o Cresce. Então, veja, mas para você ser administrador, basta seu pai ter uma padaria. Então, se você empreende, faça um curso de administração se puder. Exato, Se me você tem ajuda. o sonho de empreender, Me já ajuda sabe muito. em que faça o seu curso. Me Se ajuda você muito. tem alguém da família que tem um negócio, faça o curso de administração. Mas, se você não tem, talvez valha a pena essa reflexão de agora para garantir ali primeira renda, para Sim. começar a ascensão Se financeira. você é desenrolado, trabalhe com vendas, porque eu vou lhe dizer uma Né? coisa. Hora do merço. Não, é sério. Trabalhe com vendas. E se você não sabe vender, me procure. Não, porque as vendas vão lhe levar a qualquer lugar. Se você sair do Brasil e resolver ir para outro país, se você souber vender, você se desenrola. Você faz um brigadeiro e você vende. Cara, e meu pai sempre dizia que o pobre ele tem que saber vender. Exato. Porque eu vendia a vida inteira e quando eu cheguei no banco eu consegui fazer carreira porque eu conseguia vender até título de capitalização. Exato. E depois a educação financeira me permitiu saber lidar com esse dinheiro para poder ir melhorando de vida. Mas como o nosso tempo está caminhando muito e eu tô indo para a segunda pergunta da pauta. Eita. É porque Fiz 25. Eu falo demais, né? Perdão. Eu fiz 25 perguntas. Eu tô achando ótimo, que tá mais fluido, né? Preparei 25 perguntas, tô indo pra segunda. Como foi? Ela mandou esse texto. Como foi a criação, a ideia da criação da APTESE? Porque a senhora já tinha todas essas frentes na OAB, já tinha todas as pautas de minoria, e aí Sim. uma a mais, fora desse contexto de OAB, fora desse contexto da advocacia, decidiram fundar a Associação de Povos Tradicionais Terreiro. De onde surgiu isso? Ai, ó, de religião eu fico logo toda emocionada. Na verdade, eu participo. Como eu sou uma mulher militante, né? Então eu já participei da fundação e eu participo de várias entidades. De movimento, da Advocacia Nacional, da ANSI, que é a Advocacia Preta Sergipana, a Advocacia Negra Sergipana. Participo de vários. A APTESE, né? Eu sou Ialorixá, sou uma mulher de Oiá, benção para quem é de benção, Motubá, para quem tá assistindo. E não tão distante do racismo, temos o racismo religioso, que é o preconceito. Então, assim, o porquê eu não posso viver o meu sagrado? O que é que o meu sagrado interfere na vida do outro, no existir do outro? Nada. Eu vou estar lá louvando a Oiá, Oxóssi, eu vou estar lá louvando a Farrapo, a Pombogira, aos marujos, aos caboclos. E isso vai agredir outra pessoa em quê? Nada. Então a gente observou e a gente quem? Nós somos um grupo, temos Dr. Carlos, mais conhecido como Zuzarte, que é Carlos Zuzarte, doutora Manuele,
né? Doutor Zuzarte é advogado, doutora Manuele, doutor Vinícius, que é professor de educação física. Já bateu doutor junto aí. Agora você é doutor, tá batizada. E Vinícius, que é professor de educação física. E várias outras pessoas, né? Tem Jaine Zuzarte também, Emiliana, que é contadora. E todas essas pessoas nós somos de axé, né? Somos candomblecistas. E a ausência de políticas públicas direcionadas para as religiões de matriz africana fez nascer a apetese. Por que não a consciência social? Por que não a consciência de direitos? Porque a gente tem que ter os nossos templos, terreiros, abaçás, nossos ilês invadidos, pedrejados. E a gente procura quem? Faz como? E porque o meu terreiro, ele serve à sociedade, porque nós servimos a sociedade de diversas formas. Nós fazemos o serviço social, sim, e gigantesco à sociedade. E a gente não nasce juridicamente. E porque as leis, elas são contraditórias e nunca são em prol das religiões de matriz africanas. Porque a Constituição que diz que um Estado laico ele é engolida pela lei do silêncio. Porque o meu atabaque tem que ser medido decibéis. Se uma palma já fere o limite. Então, disso tudo nasceu a apetese. Então, a gente trabalha com nossos poucos projetos, né? Nós somos uma equipe muito maior. Quero mandar um abraço a toda a equipe da apetese, pai Rodrigo, pai Marquinho. E aí é muita gente. Então, nós temos curso de atabaque. Então, a gente tem essa consciência. Que serve à comunidade também, né? A comunidade, a gente tem um curso de atabaque que é maravilhoso. Então, a gente pensa consciência social, a gente pensa consciência racial, a gente pensa consciência em relação à aplicação das leis e sobre os nossos direitos. A gente pensa sobre a ascensão e a abertura de portas para as pessoas de axé, certo? Porque por várias pessoas não podem dizer nos seus trabalhos que são de candomblé. Várias pessoas. Sim. É por isso que eu ando sempre com o meu turbante. Todo discurso que eu vou falar, ou a maioria deles, eu dou um laroye exu no microfone, porque as pessoas precisam normalizar o que é normal. Sim. A minha religião, a sua é outra, mas a minha é normal. Eu não sou fora da curva em lugar nenhum. Então, nós pensamos em empregabilidade, nós pensamos em geração de renda, tudo isso. Então, a apetese é tudo isso. É para os povos tradicionais. Então, é só isso. Falar um pouquinho de história, né? Quando a gente olha para Brasil, as pessoas pretas, elas vieram para cá marginalizadas. E quando acabou a escravidão, só falaram assim: vocês não querem mais ser escravos, não? Beleza, parabéns para vocês. Pode ir se virar, então. Sem emprego, sem renda, não ganhamos terras igual os portugueses. E aí, essas pessoas pretas tiveram que batalhar 100 vezes mais para conseguir renda, para conseguir ascender financeiramente, para conseguir posições financeiras hoje. E quando a gente olha para os povos de terreiro, em sua maioria são pessoas pretas, porque é uma religião de matriz africana. Muitas pessoas de terreiro são pessoas pretas que ainda estão galgando essa ascensão financeira. Então, quando a apetese, uma coisa que eu admiro muito, quando a apetese faz um curso de atabaque, por exemplo, que eu olho o valor e penso assim: nunca fiz um curso desse valor aqui, porque é sempre muito acessível, para que as pessoas tenham a oportunidade. Quando tem uma oficina, muita coisa gratuita, né? Muitas feiras. Então, tudo isso também incentiva a ascensão financeira, né? Sim, das pessoas, claro. Do povo de terreiro. Na verdade, foi um sequestro, né? A escravidão começou com o sequestro. Sim, começou com o sequestro. Falsa abolição, que é uma falsa abolição, foi uma resposta
ali governamental, e aí nos excluíram da sociedade, nos marginalizaram, porque você dizer que a lei da vadiagem, você está me... Eu era escrava, fui liberta, não tenho casa, não tenho terra, não tenho paradeiro, não tenho vínculo familiar nenhum. E aí eu vou sentar numa calçada e esperar a morte. Ai, não, mas aqui é vadiagem. Então isso é crime. Então, isso é uma consequência. Fomos empurrados para os morros e aí foram criadas as favelas. E aí o que a gente vive hoje é uma consequência da ausência do poder público desde lá e a manutenção daquilo que se viveu lá, porque ninguém vai se levantar da sua cadeira que herdou e que o seu herdeiro já está esperando você se levantar para ele sentar para dar a oportunidade a uma pessoa negra. Então a base da sociedade, dessa pirâmide injusta, são pessoas negras, porque isso é consequência, né? À medida, e é muito bem falado, que tinha esse incentivo de imigrantes com a doação e premiação de terras, nós éramos marginalizados. Capoeira era crime, né? Candomblé, então, nem se fala. Então, é essa a base, né? É a nossa religião, é matriz africana, né? Nossos antepassados que foram sequestrados, agredidos e violentados trouxeram consigo, e aqui houve essa junção com as ciências espirituais que já existiam dos povos originários. Então, essa ascensão financeira ela é muito difícil. E muito lenta. E ela é alimentada pela ausência de educação financeira na escola, nas escolas. Isso é um absurdo. Sim. Porque isso é, de fato, assim, isso é inegável. Que é para manter essa base nesse lugar. Nesse lugar aqui, ó. Você vai votar nessa pessoa aqui, em outro herdeiro, porque a gente pode ver, Chiquinho, filho de Zezinho, que é neto de Joãozinho. Aí é isso aqui. Se não for uma política de coronelismo e hereditariedade, eu realmente não sei o que é, devo estar muito enganada. Então, por isso que é tão difícil. E a ausência da educação financeira, ela é latente, e eu vou dizer, pessoas pretas, pessoas periféricas, pessoas que são minorizadas, porque nós não somos minorias há muito tempo. Nós não somos minoria há muito tempo. Se eduquem financeiramente. Se eduquem. É a nossa maior arma. É a educação. Perfeito. Quando a gente tiver consciência de quem somos, tivermos educação e estrutura, os espaços serão nossos. Perfeito. E agora, mudando um pouquinho de assunto, mas continuando no mesmo, quando eu estava fazendo direito, um dos motivos que me fez deixar a faculdade, fora a pandemia, né, que todo mundo ficou um pouquinho doido, inclusive eu, eu não estava querendo fazer, eu tranquei a faculdade, foi quando eu comecei. Eu tenho muitos amigos advogados, muitos, e eu vi que grande parte deles não ganhava dinheiro. E eu falei, poxa, eu gosto muito de dinheiro e todo mundo aqui já sabe disso. Então, eu falei, eu não vou me esforçar tanto, assim, naquela época principalmente, que a gente não sabe o futuro da gente. Vou morrer, né? Não sei se eu vou morrer. Me esforçar, enlouquecer, porque não é fácil, né? E enlouquecer para no final não ganhar dinheiro. Porque eu conheço realmente muito advogado. A jovem advocacia, eu sei que muita gente, você, até um tempo atrás, até alguns anos atrás, só não dizer que tem muito tempo, né? Alguns anos atrás, você era uma jovem advogada. Ontem. Cheia de esperanças e tal. Como ver essa questão financeira?
como se organizar financeiramente nessa situação que você precisa trabalhar. Pronto, você se formou, e aí agora? Então, vou dizer agora. Não sei se é a resposta correta para todos, mas serviu para mim. Na verdade, não é que... É assim, você é estagiário, você tem um lugar. E aí você é estagiário, você tá naquele lugar que você pode errar, você pode perguntar, você pode ou não ser remunerado. Você é bacharel, você não passou em direito, ou você não passou na prova da ordem, perdão, você tá no limbo. É. E aí você pode, obviamente, se você tiver o desejo de advogar, porque você pode escolher as carreiras aí de concurseiro, enfim, que não exijam o exercício da advocacia. Tudo bem. Quando você decide vou para a advocacia, decide ser advogado ou advogada, tem que ter um planejamento. A não ser que você seja herdeiro, que você já vá para o escritório do seu pai, da sua mãe, da sua família, você tem que ter um planejamento. Como é que começa a advocacia? E aí a OAB eu sou muito feliz, né? Porque nós temos um curso de ingresso para ensinar o básico, né? Para jovem da advocacia. prática, que muitas vezes a academia ou no curso, né? No decurso do curso, você não tem como aprender e tal. Então a gente traz com uma outra linguagem, uma linguagem mais técnica, mais prática. E é difícil porque você tem que formar a sua cartela de clientes. Então são nichos diferentes. Se você vai para o direito criminal, que eu amo. O direito criminal você recebe e trabalha. Mas você tem que ter consciência financeira. Porque o valor que você recebeu aqui, você vai ter que diluir durante anos. Porque essa ação vai precisar de manutenção durante muito tempo. Então, esse valor, um mês pode entrar 10 mil e no outro mês pode não entrar nada. Então, você tem que fixar qual vai ser o meu custo de vida mensal. Então, pode entrar 1 milhão, mas eu vou me manter aqui no meu custo de vida mensal para que eu não tenha desequilíbrio. Então, se entrou 10, então eu vou me manter aqui 2 mil, então eu vou me manter 5 meses. E o que for entrando vai prolongando essa manutenção. Se você for para o direito previdenciário, que demora 2 anos, 1 ano e meio, perdão se eu estiver errada, porque não é a minha área de atuação, então você vai passar 2 anos ou 1 ano, enfim, trabalhando até receber os seus honorários. E você faz o que durante 1 ano e meio, 2 anos para pagar as suas contas? Então, é algo muito complexo, né? Por isso que, quando se inicia na advocacia, é um perfil muito comum de você fazer várias coisas. O direito criminal, por vezes, é uma boa entrada, porque você tem uma resposta imediata. E depois, as pessoas vão se encontrando nas áreas que mais tem intimidade, nas áreas que mais lhe traz prazer pessoal, como direito trabalhista, direito previdenciário, direito de família. E aí as pessoas vão caminhando, mas geralmente o direito criminal é uma boa porta, digamos assim, para essa manutenção quando a pessoa não tem uma base, né, financeira. Eu adorei essa estratégia. A gente já chegou em 1 hora de podcast e conversaria mais 4 horas. 2 perguntas. E eu tenho uma pergunta muito especial para encerrar, assim. Acredito, para mim é muito especial. Como é que a senhora enxerga a relação entre a ascensão financeira, a ascensão de carreira e a sua espiritualidade? Olhe, tudo que eu sou eu sou uma mulher preta, sou mãe e sou candomblessista. Depois disso, é consequência de eu ser essas 3 coisas. Se eu não fosse uma mulher preta, eu não seria essa força. Eu não tenho força, eu sou uma força. Se eu não fosse mãe, eu não teria essa sensibilidade para com o outro. E se eu não fosse de Oiá, se eu não servisse a espiritualidade, se eu não tivesse essa fé, eu não estaria aqui.
Então, todo o resto é porque eu sou mulher preta, eu sou mãe e eu sou filha de Oiá. Me arrepiei. Eu tô besta. É isso. Eu fiquei sem palavras agora, depois disso. Só agradecer, É. né? Quero agradecer ter aceitado esse convite, ter dado esse presente dessa eu que hora. agradeço. Eu espero que milhares e milhares de pessoas escutem esse papo aqui, que pra gente passou tão rápido, né? Rapaz, foi. Então, agradecer. Agradecer os patrocinadores. Sim, a gente ficou meio assim agora. Eu ser rica pra sempre. Eu aqui agradeço. Vamos Pegar agradecer esse pra acho faturar. aqui, Vamos Só faturar. de estar aqui, Eu já você já peguei está, esse achei. você já já- está mais rica. Quem escuta esse podcast e assiste já sai mais rica também. Eu Olha, assistam, quero agradecer a Robinho, da Glow Up, né? A Isaac, que faz minhas sobrancelhas. Ele fez a minha também. Então tá vendo, por isso que Isaac. está belíssima. Perfeitas. Por isso que E meu está cabelo Robin também hidratou. Por isso que está assim, belíssimo, entendeu? Então, eu quero agradecer pela confiança de sempre. Espero estarmos juntos na próxima temporada. E você? Eu quero agradecer a Casa Origem, que participou, acompanhou e apoiou a gente durante toda essa temporada. Quero agradecer a Lene Story, que vestiu a gente muito bem, riquíssimas em toda essa temporada. E quero dizer pra vocês... Não, pera. E quero agradecer principalmente a paciência do nosso diretor. Marco. Ela falou eu ia dizer a produção, Não, a paciência do nosso diretor Marco. E a Ará, né? Com Esse certeza. estúdio incrível, né? Que é nosso. É basicamente nosso criador, digamos assim, da Cara, nova temporada. E quem acompanhou essa temporada do início viu a evolução Sim. da gente enquanto apresentadora, do conteúdo, da organização. Hoje a gente sabe quem são as convidadas com antecedência, a gente manda a pauta para convidada antes de vir, a gente faz tudo que ele mandou, a gente fez. E a vocês direção viram a faz uma evolução. diferença, né? Total. A direção, ela faz uma diferença. Enquanto a gente tá aqui, ele vai dizendo o tempo, ele vai dizendo a câmera não é essa, ajeita esse cabelo. Edita. Pare aqui nesse momento, por exemplo. É maravilhoso. Então, Ele edita, entrega tudo prontinho pra gente. Então, assim, existe uma diferença. Então, se você tá pensando em fazer, vou fazer o jabá deles Por favor, também, pode porque, dizer. né? Se você está pensando em realizar seu podcast, inclusive até gravar curso aqui, Com eles certeza. estão gravando curso também, contrate Marco como diretor, que ele é maravilhoso. e contrate a produtora com o estúdio. Com certeza. O melhor estúdio que eu já fui de podcasts. Se vocês acompanharem nos stories, vocês vão ver a acústica, a iluminação, olha pra isso. A temperatura, Sim. o áudio. Gente, é outro nível. É nível Ricas pra sempre, né? Tem que respeitar o nosso Então, nível. vamos convidar, nós três, vamos convidar a todos vocês que acompanharam a gente aqui nessa temporada, na segunda temporada, para continuar com a gente na próxima temporada. Eu quero agradecer a você que está assistindo. Quero agradecer do fundo do meu coração a Ara, a produtora, a Marco, a todo mundo que participou, todas as convidadas hoje representadas por doutora Clara Arlene. Quero agradecer a você, amiga, que a temporada anterior eu fiz sozinha e essa foi muito mais divertida. Ai, obrigada. Muito mais legal. Quero agradecer Deixa eu lhe dar um você. abraço. Deixa eu lhe dar um abraço. Meu Deus. A gente é isso, a gente o é que isso. É faltava. muita emoção. Calma. Agradecer certo. também as mulheres ricas que nos acompanham, que nos assistem. Inclusive, se você ainda não ativou o sininho, se você ainda não seguiu a gente, começa a seguir aí. E segue também a doutora Clara Arlene. Arroba no Instagram. Arroba do Instagram. Clara Arlene ADV. Ou doutora Clara Arlene, não lembro certo. Vai ter aqui embaixo os links. A gente vai colocar os links aqui nos comentários. É. Então, se inscreva pra da próxima vez que sair episódio, você ser notificada. E a Petese também, né? Se inscreve na Apetece. Só letra Apetece. Ai, deu bom. APTTESE. Vai estar na descrição aqui desse vídeo. Meus amores,
Beijo no coração, curte, compartilha, manda pra amiga. Diz quem é que você quer que a gente traga aqui no podcast também. Sim, sugestão aqui pra Na próxima gente, né? temporada, deixa Assim, eu sugestões. quero ver fulano de tal nesse podcast. Obrigada, que Deus abençoe sua vida, sua família, que cada vez você seja mais rica pra sempre de tudo, muito além de dinheiro. Amém pra quem é de amém. E axé pra quem é de axé. Money loves me, money needs me, money wants me, and it's always here for me. I am a magnet attracting wealth with ease.